Shalom Aleichem. Vamos fazer nossa abordagem hoje do Parashá. Eu estou sozinho em casa, minha esposa viajou, minha filha também. Então, muita tarefa aqui fica sobre mim, pelo que eu não vou me aprofundar demais, nem falar muito. Vai ser um vídeo relativamente curto. Então, nós estamos numa Parashá que traz muita alegria, né? Nós sabemos do reencontro de Yosef Hatzadik com seus irmãos. E aí nós percebemos uma coisa interessante, que primeiro o pai é notificado de que o filho ainda está vivo, e isso é muita alegria. Mas fora isso, nós temos que entender uma coisa muito importante, que é aquilo que eu já falei, o que escreve Rebi Moshe ben Nachman, Ma'aseh Avot Siman Labanim. As ocorrências que se sucederam com nossos antepassados, com os patriarcas, são sinais para as gerações futuras, ou seja, a geração que seja perto de nossa redenção. Essas coisas geralmente vêm através de Midrashim, Remazim e Sod, coisas que estão bem ligadas ao espiritual do povo judeu. Então aqui nós percebemos primeiro que Yosef, ele reconhece a seus irmãos. Ele reconhece os irmãos, ele reconhece Yehudá, principalmente. E por que eu digo principalmente? Porque o encontro aqui que nós percebemos que ainda não reconheceu mesmo e que está na liderança sobre os irmãos é Yehudá. E ele está escrito que ele se aproximou. Vaigash Elau Yehudá, Vayomar, Bi Adoni, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדיך, כי כמוך כפרעה. E tem muitos midrashim que falam que ele queria dizer que Yosef era um mentiroso igual a Faraó, mas são midrashim, tá bom? Nós não vamos tratar desses assuntos e também não vamos entrar no tema das explicações místicas que vêm através dos ta'amim. Nós sabemos que existem diversas interpretações. Todo texto da Torá é aberto para muitas interpretações variadas. Mas nós vamos aqui abordar esse assunto. Yosef reconhece seus irmãos, mas seus irmãos não são capazes de reconhecê-lo imediatamente, só com o passar do tempo, após ele mesmo se revelar. O que acontece é que na época do advento do Mashiach, quer dizer, não exatamente quando o Mashiach começa a reinar, mas no tempo precedente ao governo do Mashiach, ao reinado do Mashiach. Precedente que eu digo não é uma questão de alguns anos, não. É uma questão de uns 200 anos, mais ou menos. A partir daí, nós temos o dia sexto da criação, e isso se deu por volta de 1750, o amanhecer do sexto dia. Então, esse amanhecer do sexto dia, como trazido na Pesíquita de Rebbe Eliezer, a cada hora que passou, Adam Harishon fez um movimento diferente. Adam Harishon simboliza exatamente o povo de Israel. Fez um movimento diferente até que chegou ao meio-dia e ele se colocou sobre seus pés. Então, se a pessoa fizer a contagem certa, de acordo com esse livro aqui, o livro Atikufá Gedolá e Kol HaTor. Kol HaTor é um livro que foi escrito por um grande rabino que foi um dos principais discípulos do Gaon de Vilna. É todo baseado em assuntos cabalísticos sobre a questão da redenção de Israel. E aí, como começou a partir de 1750 aproximadamente, estou falando no calendário não judaico, então já temos aí por volta de uns 200 e tantos anos.
Agora, no ano 1750, mais ou menos, foi que nasceu o Gaon de Vilna, e ele se declarou que o nome dele está sinalizado na Torá, no Pasuk que fala Even Shelema Vatzedek, uma pedra perfeita e de justiça. Even Shelema seria como Eliyahu, o Aleph seria Eliyahu, Ben, filho de Shelomo. Então ele daria o início, o introito a todo o processo de nossa redenção, sendo ele mesmo o que ele chamou de Nehorá de Mashiach ben Yosef, a luz do Mashiach ben Yosef. E o que seria Mashiach ben Yosef? Mashiach ben Yosef é simbolizado aqui na nossa parashá, e nessas parashot que se adiantaram também, na figura de Yosef Hassadik. E aqui nós vemos que esse Mashiach ben Yosef não é propriamente uma pessoa em particular, senão uma força espiritual que envolve o povo de Israel e conduz o povo de Israel até o ponto em que haja o encontro final entre Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, que seria a junção das duas varas, dos dois cajados, como é trazido lá no capítulo Lamed Zayin de Hezkel. Aí, essa junção espiritual das duas forças, sendo que Yehudá é a força espiritual que conduz o povo à Torá, conduz o povo ao cumprimento dos mandamentos, conduz o Estado de Israel, no caso, a uma aproximação maior da Torá, da manutenção espiritual do povo. Enquanto que Mashiach ben Yosef é aquele que cuida da defesa, cuida da manutenção material, como Yosef, nós vemos que ele leva a família, incluindo o próprio pai, para o Egito, e ali ele cuida da manutenção material de todos eles. Pois bem, então nesse livro aqui, o Colator, eu não vou nem me referir ao primeiro livro, se bem que o primeiro livro também é importante, porque esse primeiro livro, que se chama Hatekufah Hagedolá, ele trata exatamente desse período da nossa redenção, do começo da redenção. E quando ele trata disso, ele conta sobre os milagres que aconteceram nas guerras que nós passamos na nossa independência do Estado de Israel, e não foram poucos os milagres que ocorreram. Eu mesmo escutei relatos quando eu me alistei ao exército lá, dos meus próprios comandantes. Coisas admiráveis aconteceram. Então esse livro também é importante, mas o mais importante mesmo é o segundo livro. E eu vou só ler para vocês aqui o que se chama Mafteyah Ledarkei HaGeulah, só para que vocês conheçam o conteúdo do livro. Então, nós temos aqui Shivara Ikare Hayesodot Keshitat Ikevot Meshiha Al Eben Achat Shivara Einaim. São 7 os fundamentos, os principais fundamentos da metodologia de Ikevot Meshiha, quer dizer, do advento do messiânico. Al Eben Achat, sobre uma pedra, Shivara Einaim, sobre uma pedra, 7 olhos, ou podemos traduzir 7 cores. A palavra Ain pode ser cor também, de acordo com Rabbeinu Gaon de Vilna. Então, aqui ele trata Od Yosef Hai, o que Yaakov Avinu fala, e o que isso simboliza, o que quer dizer, aprofundando-se na época do advento do Mashiach. E em seguida ele fala Aseh v'hasliach, kol asher oseh Hashem masliach biado. Tudo que ele faz, Yosef
faz, Deus dá sucesso em suas mãos. E isso é para que nós entendamos que apesar de que nós temos um período que antecede a vinda do Mashiach, que nós chamamos de dores de parto, comparado a uma mulher que tem que dar à luz, nós temos que entender que também com isso vem muito sucesso, muito êxito. E graças a essas dores de parto, é exatamente nisso que o povo de Israel cada vez mais se fortalece e nossos inimigos começam a cair. Então, nós sabemos da situação atual em que tantos irmãos nossos caíram nas batalhas em Israel. Precisamos manter as orações o tempo todo. São jovens. E lembrar que são dores de parto, comparado com isso. Então, a continuação do livro aqui são muitos assuntos, né? E depois ele vem e diz sobre o valor numérico do nome oculto de Mashiach ben Yosef, que seria Tatzatz. Tatzatz em letras seria 999. Eu sei que muita gente vai achar estranho, porque os cristãos falam sobre o 666, mas eu já citei algumas vezes que o 6 simboliza a mentira. A palavra sheker, em hebraico mentira, ela tem o shin, valendo 300, você corta os zeros, fica 3. Depois vem o kof, 100, tira os zeros, fica 1. Então 3 mais 1 são 4. E no final temos resh, que é 200. Resh, 200, tira os zeros, fica 2. 2 mais 4, 6. Isso é mentira. Emet, verdade. Então, Emet, Aleph, 1. Mem, 400, fica 4. Tav, 400, desculpem, Emet, Mem é 40. E Tav, 400. Cortando os zeros, fica 9. E esse é o número exatamente de Tav, Sadi, Tatzatz. Esse é o número que equivale ao principal anjo superior. É o número também que equivale à força espiritual que comanda o povo de Israel nessa jornada para o reencontro com Mashiach ben David, um descendente do rei David, que reinará sobre nós e nos livrará do jugo dos goim, desse sofrimento todo que nós temos passado por esses tantos anos, tantas centenas de anos. Como eu expliquei, o vídeo seria curto, eu não vou me aprofundar nos detalhes aqui mais do que isso. Isso aqui seria necessário um estudo, não somente uma leitura de alguma coisa, mas para vocês entenderem que tudo isso aí, todas essas paixões, elas ocultam muitos segredos sobre como será nossa redenção no final. Desejo a todos Shabbat Shalom, Umevorach. Muita alegria, muita paz, muita harmonia para todos.